Aqui nós temos, então, um articulador que uma das classificações diz que ele é um articulador semi-ajustável. Isso significa que ele permite alguns ajustes, tá? Então, ele é constituído aqui do ramo superior, o ramo inferior, o pino incisal, a mesa incisal, e aqui essas peças correspondentes às cavidades articulares, que nós vamos mostrar para vocês como nós vamos regular isso daqui, ok? Esse tipo de articulador não me permite ajustar a distância intercondilar. Essa distância para esse articulador é fixo. Existem outros articuladores que me permitem ajustar em 3 posições: a distância pequena, média ou larga. Então, esse daqui, no nosso caso, ele é fixo, tá? Bom, o objetivo de utilizar esse articulador é para que a gente possa trabalhar enquanto o paciente não está conosco. Ou seja, é como se nós fôssemos transferir o crânio do paciente para esse articulador e teríamos aqui, através dos nossos modelos, a relação da maxila com a mandíbula. Esse articulador, eu disse para vocês, permite 2 regulagens. A liberdade do movimento no sentido horizontal, que nós chamamos de ângulo de Bened. Então, a liberdade de fazer o movimento lateral. Se vocês olharem no manual, ele diz que pode ser até 25 graus. Para ficar mais estável, nós vamos usar 15 graus. E ainda nós podemos regular a inclinação da cavidade articular, essa inclinação, que pode ser mais ou menos acentuada. E nós vamos trabalhar com 30 graus. Então, isso fica pré-estabelecido, não se mexe mais. Imagine que nós vamos inserir essa placa articular na boca do nosso paciente e nós precisamos transferir da boca do paciente para o articulador a relação que existe entre o rebordo e o crânio do paciente. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos nos socorrer desse outro dispositivo que nós chamamos de um arco facial. O arco facial tem aqui essa peça, que se chama uma forquilha. Essa forquilha, ela é indicada, vem junto com o articulador, ela é indicada para pacientes dentados. Na oclusão, você já deve estar trabalhando com isso, onde vocês colocariam aqui, por exemplo, 3 pontos de Godiva. Existe uma forquilha para paciente desdentado. Ela seria fixada no rodete de cera. Só que ele acaba estragando o rodete de cera e, às vezes, ao remover, a gente, então, estraga ainda mais. Então, nós vamos usar a forquilha que vem com o articulador para não ter que fazer vocês comprarem uma outra ainda. Eu vou pedir para vocês pegarem uma parte de uma lâmina de cera e vão colocar essa lâmina de cera sobre a forquilha. Vamos combinar o seguinte: do lado de cá, esse pino está soldado nessa base e ele só nos atrapalha. Então, nós vamos trabalhar no outro lado, onde ele está liberado. Ok? Então, eu vou pegar uma lâmina de cera e vou enrolar nesta forquilha desta forma. Tá? E agora, eu vou pegar a minha placa articular com rodete de cera e vou centralizar aqui, fazendo com que a linha média coincida com o pino desta forquilha. Então, deixando ela centralizada. E vou derreter cera aqui para fixar isso.
Então, dessa forma, a gente poderia, então, inserir isso daqui na boca do paciente. Agora, para buscar essa posição, essa relação, eu teria que capturar isso, então, com a utilização do arco facial. O arco facial tem alguns dispositivos. Essas olivas aqui, ó, são inseridas no conduto auditivo do paciente, tá? Então, aqui eu tenho esses parafusos que, ao soltá-los, eu posso abrir ou fechar esse arco facial. Então, a distância entre os condutos auditivos, entre a distância intercondilar, tá? Por que a gente coloca dentro do conduto auditivo? Porque ele fica próximo do côndilo, tá? Então, essa distância entre os côndilos pode ser maior ou menor. E ela é medida na porção anterior. Então, vocês vão ver que aqui na frente tem uma graduação, tá? Então, quanto mais fechado ele for, esse risco inferior mais fica para o lado de cá. Quanto mais aberto for, esse risco tende a se deslocar para o outro lado. Então, a distância é estreita, média ou larga, tá? Dependendo do articulador, dependendo da marca, é 1, 2 ou 3. Isso me permite determinar a distância entre os côndilos e regular isso no articulador quando ele me permitir. Esse articulador que nós vamos usar agora não permite essa distância intercondilar. Então, a distância já fica pré-determinada, pré-estabelecida, e nós não precisaremos nos preocupar com isso agora. Ok? Muito bem. Então, nós vamos inserir isso daqui na boca do paciente e vamos capturar essa relação e transferir para o articulador. Tá? Então, a inclinação, a posição que ficar é a posição da relação da maxila com o crânio do paciente. E isso nós vamos transferir para o articulador. Ocorre que esse semestre nós não temos, então, o nosso paciente. Então, nós vamos fazer alguma coisa aproximada que lembre essa posição, para que a gente possa simular, então, a montagem no articulador e, consequentemente, a montagem dos dentes. Ok? No próximo semestre, a gente vai demonstrar no paciente. Então, vocês verão isso novamente, porém, como se faz direto no paciente. Nessas pequenas olivas tem um orifício que a gente vai encaixar nesses pininhos que estão aqui. Antes de fazer isso, eu vou tirar o pino incisal, que nesse momento eu não vou precisar. Eu encaixei aqui as olivas nos pininhos, tá? E apertei aqui os parafusos, os 3 parafusos. Já tenho regulado aqui as minhas inclinações. E agora, então, eu vou posicionar essa placa articular como se fosse uma relação do paciente. Como eu disse para vocês, nós não temos o paciente para fazer isso. Então, eu vou fazer uma inclinação, uma posição, de tal forma que a placa articular vai ficar posicionada abaixo desse mecanismo de retenção, localizada aqui. Vou fazer com que essa placa articular fique posicionada abaixo disso daqui, tá? Que haja espaço para montar um modelo superior e o inferior. E quando o ramo superior estiver paralelo ao ramo inferior, que o plano oclusal também fique paralelo aos dois. Então, eu estou mais ou menos tentando centralizar.
no paciente é a relação que o paciente apresenta. Então, vou posicionar aqui. Tá? Então, percebo que quando eu deixar o ramo superior e o inferior paralelo entre si, o plano oclusal fica mais ou menos na mesma posição. Que haja espaço para o modelo superior e o inferior e que fique abaixo dessa bolachinha. Fixado aqui os parafusos, nós poderemos agora localizar o modelo superior. Sobre o modelo, nós vamos colocar gesso pedra, tá? Porque é um gesso que tem menor expansão. Se vocês pegarem o gesso comum, ele expande muito e vai alterar isso daqui. Então, nós vamos colocar gesso sobre o nosso modelo, dentro dessas ranhuras, e vamos baixar isso daqui até que toque nesta haste. Nesse momento, a gente deve colocar a mão embaixo, para evitar que, ao baixar, o gesso ali empurre todo esse conjunto para baixo. Certifique, então, que o ramo superior está batendo nessa haste, tá? E agora eu vou terminar de colocar gesso aqui para dar acabamento, tá? Para fixar melhor. No nosso caso aqui, como a gente já repetiu várias vezes que não tem paciente, ao ajustar esse rodete, nós estamos pré-estabelecendo que para esse manequim, essa é a dimensão vertical de oclusão, ou seja, quando o paciente tocar os dois rodetes, eles estarão na DVO. No próximo semestre, quando vocês tiverem um paciente, vocês então vão ajustar o rodete superior. Agora nós vamos ajustar o rodete inferior. Nós vamos fazer com que o paciente oclua, colocando as duas placas em boca, tocando os rodetes ao longo de toda a extensão, dentro da dimensão vertical de oclusão. Então, vocês vão desgastar a oclusal do rodete inferior, até que ele oclua, tocando ao longo de toda a extensão, dentro desta medida de dimensão vertical de oclusão. Então, se vocês inserirem essas duas placas em boca, e o paciente fechar a boca, é como se ele fosse um paciente dentado, tendo então o suporte dos tecidos e tendo um perfil harmônico, restabelecendo então a relação da maxila com a mandíbula, como se ele fosse um paciente dentado. Seguindo então, nós precisamos agora relacionar a maxila com a mandíbula. Então, ao inserir essas duas peças em boca, as duas placas com rodete de cera, nós precisamos fixar essas duas placas para poder trazer para cá. Então, aqui eu vou tirar o arco facial. Nesse momento, vou reposicionar o pino incisal da seguinte maneira. Vocês vão ver, então, que aqui tem uma parte que lembra uma chave de fenda e a outra parte que é mais arredondada. Nós vamos deixar essa parte correspondente à chave de fenda para cima e vamos verificar que aqui existe um risco que circunda o pino. E esse risco vai ficar justaposto aqui na borda. Desta forma, o ramo superior e o inferior vão estar paralelos entre si.
Então, agora eu vou remover a minha placa articular daqui. E eu preciso, então, relacionar a placa inferior com a superior. Como seria isso no paciente? Eu preciso agora, então, posicionar a mandíbula, vou colocar isso na boca do paciente, vou precisar fixar essas duas relações. De que forma? Em prótese focal, a oclusão cêntrica e a relação cêntrica deverão coincidir. Num paciente dentado, elas não coincidem. Há uma pequena diferença entre elas. Mas, tendo em vista que nós não temos mais como saber qual é a posição de oclusão cêntrica, em prótese focal, nós vamos fazer coincidir essas duas. Então, no paciente, eu iria levar isso daqui em boca, eu iria fazer pequenos movimentos de pressão sobre o membro, conduzindo o paciente à posição de relação cêntrica. E nessa posição, então, eu faria com que a gente fixasse essas duas estruturas para tirar a relação. No caso aqui, como, de novo, nós não temos o paciente, eu vou posicionar os dois rodetes de forma que fique aqui, ó, uniforme, tá? E numa vista aqui por baixo, que não haja desvio nem para um lado nem para o outro. Quando eu conseguir posicionar isso, eu vou utilizar os grampinhos que estão aqui, vou aquecer para facilitar a inserção e vou fazer aqui um X. Então, isso daqui nós vamos fazer também no paciente lá na boca. Feito isso, eu vou tirar esse conjunto de dentro da boca, tá? Unido assim, vou tirar os dois, e vou transferir isso agora para o meu articulador. Vou colocar aqui esse dispositivo para fixar. Vou colocar o modelo inferior, vou colocar gesso aqui e fechar o articulador até que o pino toque na mesa.